Vou falar de um problema, de uma situação que afeta diversas pessoas e talvez aconteça com você também. A síndrome do gênio tardio. Olá, eu sou Adilson Silveira. Inscreva-se no meu canal, me siga nas redes sociais, sempre com um tema relevante para você, impactante na sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar. É uma criação minha, foi um apelido que eu dei a uma situação que acontece com várias pessoas, a síndrome do gênio tardio. E por que eu dei esse nome? Porque algumas pessoas, após uma reunião, após uma negociação ou até mesmo após uma conversa informal, as pessoas começam a se perguntar: por que eu não falei isso? Por que eu não me posicionei? Eu sabia o que ia dizer, eu tinha resposta, ou aquela ideia apresentada, ela é fraca perto da minha. Cria-se então uma sensação de arrependimento por não ter se posicionado, por não ter falado. Contudo, a triste constatação é que a comunicação ela tem hora para acontecer, ela tem hora certa para acontecer. Sabe aquele ditado do cavalo arriado, que ele só passa uma vez? Na comunicação é assim. O tempo, ele não volta, a oportunidade, ela não volta. Imagine que você esteja em uma reunião para definir algumas estratégias da empresa e alguém apresenta uma ideia. Alguém se posiciona, se destaca e talvez consiga a promoção que você sempre sonhou. Que arrependimento, né? Ou talvez numa entrevista de emprego você perca a oportunidade de expor algo que poderia ser o fator determinante para você conseguir aquela vaga. Já imaginou isso? Ao sair de uma reunião ou de uma entrevista de emprego, né? Você começasse então a lamentar: eu sabia o que dizer, eu tinha a resposta, eu tinha a melhor ideia, mas eu não falei, eu não me posicionei. Aí você chega em casa, fala com a esposa, fala com o maridão: eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, mas na hora eu não falei. Nossa, que arrependimento. O cavalo arriado passou e você perdeu a oportunidade. Se isso acontece com você, a síndrome do gênio tardio, ela te pegou. Aí não adianta lamentar, é como perder o horário do voo, né? Não tem jeito. O avião já decolou e você ficou para trás. Mas por que então isso acontece? Porque muitas pessoas perdem a oportunidade de falar algo que estava dentro delas, que elas sabiam. Alguns fatores então devem ser observados. O primeiro ponto: pode ser que você tenha um certo nível de insegurança, um sentimento de incapacidade. Então você não se posiciona porque você não acredita que você é capaz. Talvez lá no fundo você tenha medo do julgamento das pessoas. O que elas vão falar de você? Talvez seja o medo de falar em público. Eu trabalho muito nos cursos que eu ministro sobre o medo de falar em público e as pessoas resolvem esse problema. O segundo ponto: talvez você apenas tinha uma ideia sobre o assunto. E ter uma ideia sem um roteiro, sem um planejamento, sem uma estratégia para exposição, não vale nada. Ideias soltas, incompletas, todos nós temos a todo momento. Então você tem a ideia e não consegue passar, porque a ideia está solta. Então, como vacinar sobre essa síndrome? Como sair disso? Os primeiros passos são prevenção e precaução. No direito, a gente distingue assim: prevenção relativo às certezas e a precaução relativo então às incertezas. De uma forma geral, você tem que tomar alguns cuidados, tomar medidas antecipadas, fazer um planejamento, uma avaliação prévia antes de participar de uma reunião ou até mesmo de uma entrevista de emprego. Então você tem que saber que uma situação vai acontecer, você tem que tentar entender tudo à volta que pode acontecer naquela situação. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, você tem que saber dar um feedback positivo, inclinar-se levemente para o entrevistado, fazer gestos positivos, assentir com a cabeça, conhecer os valores da empresa, enfim. Eu falo todas essas estratégias corretamente em um curso.
A gente ministra como você participar de uma entrevista. Mas enfim, você tem que entender que você vai participar de uma entrevista, de uma reunião, de uma fala informal com amigos, de um acontecimento. Você tem que começar a entender o que é que pode surgir lá para você se preparar. Então, primeiro, prepare-se, né? Prevenção e precaução. Observe aí que eu estou dando um giro de 360 graus. Estou dando um giro completo. Ao invés de você lamentar depois do que aconteceu, você irá então antecipar. Portanto, imaginar, né, o que deve ser dito. Outro ponto é o treinamento. Munido então das ideias, agora você irá treinar a forma de explanar as suas ideias. Observe o seu tom de voz, a dicção, a máscara facial, a postura, a vestimenta, o gestual. Comece a observar, comece a treinar isso. Tem técnica para tudo isso, para você se posicionar, para você treinar. Feito isso, você estará então vacinado contra essa síndrome do gênio tardio. Obviamente, todos nós, sempre em alguma escala, nós iremos em algum evento, alguma apresentação, participação ou reunião, ou até mesmo em uma conversa informal, fazer uma reflexão, parar e pensar: nossa, eu poderia ter falado isso diferente, eu poderia ter falado melhor, eu quero aprimorar, eu quero ser melhor. Isso é normal, é salutar, é saudável para você. O que a gente não pode é perder as oportunidades e ficar o resto da vida chorando, lamentando, pensando em como poderia ter sido. Não perca mais o cavalo arriado, não perca oportunidades, não fique lamentando. Faça o seu melhor, prepare, treine para você sair bem onde quer que esteja.